E é nesse clima poético e principalmente filosófico, eu gostaria com muita honra chamar a nossa convidada Lúcia Helena Galvão. Ela é professora de filosofia na organização internacional Nova Acrópole há 37 anos. Conferencionista também, ministra palestras presenciais e virtuais. E além disso, é poetisa, roteirista de peças de teatro e também escritora. Nascida no Rio de Janeiro, vive na cidade de Brasília há mais de 4 décadas. Seu intuito é, através das suas criações, fortemente marcada por sua experiência como a filosofia, é gerar esses momentos de reflexão e elevação da consciência. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Já te passo o slide, tá? Boa tarde a todos. É uma honra estar com vocês aqui na cidade de Uberlândia, mais uma vez, já estive algumas vezes. Sou professora de filosofia dentro de uma instituição, que é a Nova Acrópole, que trabalha com filosofia aplicada à vida. E isso eu acho que tem muito a ver com aquilo que me foi pedido. Foi pedido que eu falasse a respeito de encontros com a humanidade de ontem e de hoje. Eu acredito, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que esse aprendizado acerca da arte de viver é propriamente a essência da filosofia. E eu trouxe para vocês, então, algumas reflexões filosóficas, práticas, acerca da vida, de uma das escolas mais práticas que houve na história, que é o estoicismo, que inclusive está na moda, não é isso? Hoje falamos muito de estoicismo, não sei até que ponto o entendemos, mas falamos bastante dele. Então, algumas reflexões que eu gostaria de trazer, antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, é o seguinte: filosofia é amor à sabedoria. Amar a sabedoria, a principal sabedoria que temos que ter, evidentemente, é saber viver. É a arte de viver humanamente bem. É isso que ensinamos em Nova Acrópole, em 60 países pelo mundo afora, inclusive aqui em Uberlândia, diga-se de passagem. Tá? A arte de viver humanamente bem, ou seja, fundamentada em valores universais, fundamentada em princípios. Vamos falar um pouco a respeito desse encontro. Podemos promover um encontro entre necessidades do presente e sabedoria do passado. Como avançamos na tecnologia? Isso é uma reflexão interessante. Se você quer inventar um avião, se você quer criar um novo avião, você não vai começar do 14 bis. Você começa de onde a engenharia aeronáutica parou e soma a partir daí. Aliás, até em coisas mais simples, né, gente? Se você tem um TV de tela plana em casa, você não vai mexer nele. Aquele que você comprou para a Copa, você não vai mexer nele. É um aparelho caro, você chama um técnico. Se você tem um problema de saúde, chama um médico. Mas, quando se trata da arte de viver, todos nos sentimos doutores. Então, qualquer garoto de 12, 13 anos diz, deixa comigo. E, provavelmente, é a mais complexa de todas as artes. Carl Jung falava uma frase que eu acho muito interessante, que ele dizia o seguinte, que é mais fácil você começar do zero e desenvolver uma tecnologia que te leve à Lua, do que começar do zero e desenvolver um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Não é tão simples assim. Então, a gente pode aprender de quem viveu bem, de quem soube viver. E é exatamente isso que a gente procura fazer através da filosofia. E o que eu trago para vocês hoje, eu acho que é um trabalho educacional que seria fantástico ser passado para toda a sociedade. Que são técnicas muito simples, mas muito eficazes de como dar resposta à vida. Porque não é só a natureza como um todo que está sendo afetada e sofrendo. É a natureza humana, principalmente, que está sendo desrespeitada. Eu costumo dizer que se nós formos considerar o ser humano na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria, deve ser o ser em maior perigo de extinção da face da Terra. Eu desafio vocês. Eu vou procurar, sei lá, araras azuis, micos-leões dourados, e vocês vão me procurar um ser humano na plenitude da condição humana. É capaz de eu vir com umas três araras azuis e você não me trazer um ser humano assim. Ou seja, é um perigo de extinção também, é um problema ecológico também que nós vivemos. A condição humana, a natureza humana, se você a preserva, fazendo aí uma paródia com a Bíblia, tudo mais será preservado por acréscimo. Agora, se você não preserva a natureza humana, é inútil achar que conseguiremos preservar alguma coisa a mais.
Tá? Então, o ser humano, na plenitude da condição humana, aliás, houve um antigo filósofo, que vocês já devem ter ouvido falar dele, Diógenes de Sinope, sabe aquele que vivia dentro da barrica? Todo dia ele ia para a ágora grega com uma lamparina na mão. Meio-dia, ele chegava pertinho do rosto das pessoas. E o pessoal perguntava, mas que é isso, Diógenes? Meio-dia, você com essa lamparina, o que você está procurando? Eu vim à procura de um homem, mas hoje eu vou me embora porque não achei nenhum. Será que nos dias de hoje o Diógenes teria mais sorte? Será? Fica aí a dúvida. Eu, particularmente, não acredito. Tá? Então, vamos falar a respeito de alguns valores para resgatar a natureza humana. Existe uma frase de Newton, muito famosa, que ele escreve numa carta a um amigo chamado Robert Hooke, que ele diz o seguinte, que se eu vi mais longe foi porque eu olhei montados nos ombros dos meus antepassados. E ele tem razão. Se nós podemos olhar mais longe do ponto de vista do conhecimento humano, da natureza humana, é porque olhamos montados nos ombros dos nossos antepassados. E também se fala de Einstein, né? Uma outra frase dele que eu também acho interessante, que ele diz que os cientistas do futuro vão subir penosamente a montanha do conhecimento. E quando chegarem lá no alto, vão encontrar confortavelmente sentados os sábios do passado. E talvez a gente pudesse ter ganho esse tempo, né? Se tivéssemos um aprendizado que fizesse uma conexão de tudo isso. Tá? Recolher e unir o melhor de cada tempo. E será que esses conselhos estão desatualizados? Por exemplo, o estoicismo nós aprendemos sobretudo da tríade romana, que é Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. É muito tempo, são quase 2000 anos. Isso está desatualizado? Com certeza não. Se você pega um homem que conduz uma biga romana e um homem que conduz um avião a jato, gente, você pode garantir que evoluiu a máquina. O homem não necessariamente. Pode ser até que aquele homem lá da biga romana fosse um pouco mais fraterno, tivesse um pouco mais de escrúpulos, de princípios, de respeito à natureza, seja lá o que for. Tá? Ou seja, não necessariamente você evoluiu o ser humano. Aliás, eu acho que às vezes a gente tem uma combinação exótica, né? Porque uns tipos de fanatismo, não só religiosos, há vários tipos de fanatismos, né? Fanatismos medievais, com uma tecnologia de século XXI, uma mistura de vários tempos que não combinam bem. Nós deveríamos pegar o melhor de cada tempo, para que nós possamos construir um futuro sintetizando aquilo que de melhor a humanidade construiu. E aí sim nós vamos falar a respeito um pouco desse livro. Epiteto, que foi um escravo, vejam que interessante, um escravo. Então, se alguém disser, não dá para viver aquilo que o Epiteto falou, dificilmente alguém vai ter uma circunstância de vida mais complicada que a dele. Era escravo e de um amo cruel, chamado Epafrodito. Ou seja, tinha uma vida bastante complexa e ainda assim vivia esses princípios. Então, ele mostra para a gente que não tem muito jeito de não dar para viver. Não é? E, aliás, ele ainda tem um conceito de escravidão que eu acho maravilhoso. Diz que uma ocasião falaram para ele, Epiteto, você vive falando de liberdade e, na verdade, você é um escravo. Aí ele teria respondido, você sabe o que é um escravo? É aquele que naquilo que não depende dele, ele fica imprecando contra o destino. E naquilo que depende dele, não faz absolutamente nada. E isso é uma coisa curiosa, porque se você for considerar esse conceito de escravidão, todos nós quase somos escravos. Naquilo que não depende de nós, ficamos imprecando contra o destino. Eu uso um exemplo bobinho, lá de Brasília, se alguém aqui conhece Brasília, vai entender o que eu estou falando. A escola onde eu dava aula, sede de Nova Acrópole, fica ali no início do Lago Norte, logo depois da Ponte do Bragueto, que é uma das coisas que mais engarrafa no mundo. Pelo menos para os padrões de Brasília, aquilo ali é um inferno. E há alunos que sempre me chegavam em sala atrasados por causa do engarrafamento da Ponte do Bragueto. E chegavam zangados, imprecando contra a administração de Brasília, contra os motoristas que não sabem dirigir, brigando com todo mundo, ou seja, dando murro em ponta de faca naquilo que não depende deles. Porque esse tipo de aborrecimento não muda absolutamente nada, nem na administração de Brasília, nem na habilidade dos outros motoristas. Agora, aquilo que dependeria deles, que era sair meia hora mais cedo de casa, ninguém fazia.
Percebem que constantemente fazemos isso. Às vezes uma coisa pequena que depende de nós, em relação, por exemplo, ao trato com a natureza. Meia dúzia de procedimentos básicos na nossa vida. Não fazemos, mas imprecamos contra todas as potências do universo sobre o que está sendo feito pela natureza. Isso, para Epiteto, é um sintoma de escravidão. Há coisas que dependem, há coisas que não dependem de nós. Naquilo que depende, vá até o limite das suas possibilidades. Isso é liberdade. É um dos seus muitos conceitos. Bom, enfim, Epiteto viveu nessa fase de 55 a 135 depois de Cristo, não escreveu nada, quem escreve é o seu discípulo Flávio Arriano, que vai escrever os discursos, e depois desses discursos, que eram notas de aula dele, ele tira o manual, o Enchiridion, ou manual do Epiteto filósofo, do qual foi extraído esse livro, A Arte de Viver, apenas com um vocabulário mais atualizado para os nossos dias. É um livro que eu recomendo muito. Eu sempre, para quem costuma assistir as minhas palestras, o pessoal diz que eu coloco uma biblioteca na mesinha de cabeceira deles, né? Mas só são livros que valem a pena. Esse aqui é um deles. Tá? Então, a gente vai falar a respeito de algumas frases de Epiteto, nesse Enchiridion, nesse manual do Epiteto filósofo, transcritas para uma linguagem mais atual. Eu acredito que possam ser um aprendizado sensacional se a gente se dispõe a perceber que a primeira coisa que temos que trabalhar, se queremos fazer um trabalho positivo sobre a natureza externa, é com a natureza interna. Porque a maior parte dos males, se não todos, que a natureza externa sofre, vieram dos males da natureza interna do homem. Se o homem faz aquilo que lhe corresponde, as coisas entram em fluxo, cada coisa se coloca no seu lugar. Se você garante que o homem, como diz mais uma vez uma frase bíblica, né, busque o seu reino em primeiro lugar, ou seja, busque a natureza humana, tudo mais será dado por acréscimo. Então vamos tentar entender o que podemos fazer pela natureza humana, o que esse grande pensador, o que esse grande filósofo preconizava. Certo? Então vamos lá. Esse é um dos conceitos, gente, que eu mais gosto em termos de felicidade. Adoro esse conceito, eu acho ele muito forte e muito interessante. Já falei várias vezes de felicidade, esse é um conceito muito especial. A felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Você sabe o que significa isso? Desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Não é uma coisa que você vai adquirir lá na frente. Felicidade não é algo que vai ser dado para você se você fizer as coisas direitinho. A felicidade está debaixo dos seus pés, quando você age segundo valores, quando você age segundo princípios. Ela não vai ser adquirida lá, ela está aqui. Existe um poema de um filósofo acropolitano que eu gosto bastante, que ele diz mais ou menos o seguinte, que o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. O maior prêmio de quem é justo é justamente estar sendo, não é algo que vem lá, é aqui. É o privilégio de estar exercendo a natureza humana, de estar colaborando com a natureza humana, fazendo aquilo que me corresponde. Portanto, felicidade não é algo que a gente vá adquirir. Felicidade é um verbo, ela se movimenta com a gente pela vida. Ela está debaixo dos pés de quem age com um movimento contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Portanto, nós colecionamos a felicidade quando somos dignos da natureza humana. Existe uma história que eu gosto bastante de contar, sou contadora de histórias, de causos, não é? E, se vocês me permitem, eu acho que é interessante falá-la aqui. Conta-se que havia um homem que era um grande viajante, gostava de viajar pelo mundo afora, gostava de conhecer cidades, e ele tinha um hábito estranho. Toda cidade que ele ia, ele gostava de ir ao cemitério dessa cidade. E um dia ele chega numa cidade, vai ao cemitério e ele vê uma coisa muito estranha. Lá havia uma série de datas, não havia data que a pessoa nasceu e morreu, mas datas do tipo 18 meses, 6 meses, 1 ano, qualquer coisa assim. E, bom, o que significa isso? Aí vai procurar um habitante antigo da cidade e esse morador explica para ele. Olha, sabe o que é? É que aqui a gente não conta o tempo que a pessoa simplesmente sobreviveu, mas o tempo que ela realmente esteve viva. Entendem isso? Pensamento, palavra, ação.
corpo, alma e mente, juntos e presentes no momento atual, dando o seu melhor. Isso é a natureza plena do ser humano, presente na vida, dando o seu melhor. É claro que eu vou deixar para vocês como dever de casa pensar. Se eu morresse agora, quanto tempo estaria escrito na minha lápide? Quanto tempo eu mereceria? É interessante fazer essa reflexão, não é? Então, esse é um conceito sensacional de felicidade. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Ou seja, um desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Isso seria felicidade. E isso seria também a verdadeira vida humana. Continuando, fidelidade é que eu traduziria mais como confiança, que eu acho que cabe bem. E eu respeitei o que está no livro. Eu acho que a palavra ideal seria confiança. Fidelidade é uma atitude correta. É crer na vida como um todo ordenado segundo leis. É não querer controlar o que não depende de nós. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Imagine, vamos tomar como premissa, que todos nós viemos ao mundo para crescer, para sairmos daqui maiores do que éramos quando chegamos, para fazer diferença para nós mesmos, para o mundo, para o outro, para não viver em vão, para ser fator de soma. Ou seja, viemos ao mundo para crescer. E todos nós temos aquelas debilidades, aqueles defeitos, aqueles vícios de caráter a serem aparados, a serem polidos, aquelas arestas pontiagudas a serem polidas. Então, imaginem que é como se a gente viesse com um cartão cifrado ao mundo. E esse cartão cifrado, magnético, atrai à nossa vida aquelas coisas que vão bater nessas arestas pontiagudas para te fazer crescer. Ou seja, é a premissa de um mundo ordenado segundo leis e inteligente. Como dizia Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Desde o início dos tempos que tu e esse acontecimento têm a sua vida entrelaçada no tempo. Isso dizia Marco Aurélio. Ou seja, necessariamente para crescer, você teria que passar por aí. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Se não fosse essa circunstância, seria outra. Mas você teria que passar por alguma coisa equivalente para crescer. Tá? Portanto, não existem culpados. Ninguém faz as coisas para te perseguir. As pessoas fazem aquilo que de melhor elas lograram fazer. Elas são aquilo que de melhor elas lograram ser. Mas entraram na sua vida porque você chamou. Entende? Ou seja, entraram na sua vida porque a tua necessidade, isso é algo que o estoicismo fala muito, a lei da necessidade. A tua necessidade chamou, porque você precisava viver essa experiência. Daí não tem culpados. Aí eu acabo com o esporte predileto da sociedade atual, não é? Que é a vitimização. Sempre achar um culpado para tudo que somos. Epiteto vai dizer, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não tem culpados, nem eu mesma sou culpada. Eu sou responsável por aquilo que me acontece. De decodificar o que a vida quer me dizer com isso e reagir adequadamente, considerando que a vida não é caos, ela é cosmos. Ela traz aquilo que eu necessito. Portanto, vejam bem, se a gente tivesse um razoável conhecimento, que não temos, de quais são os nossos principais defeitos, nós temos muita fantasia em relação a nós mesmos, nós poderíamos até brincar um pouco de Deus, se é que se pode falar uma coisa dessas. Imaginar com esses pontos, com essas arestas pontiagudas, que tipo de experiência deve vir para a vida de alguém? Que tipo de experiência deve vir para a minha vida? Ou talvez imaginar no passado. Para que tipo de experiência eu mandaria, para que tipo de pessoa eu mandaria aquelas experiências? Quais os pontos que ela tem a trabalhar? Eu sempre conto um caos que as pessoas pensam que eu estou brincando, mas realmente aconteceu. São 37 anos dando aula. Teve uma ocasião que um aluno chegou para mim, em Brasília, e me disse, olha, professora, eu trabalho numa repartição pública com 10 pessoas. São 10 chatos, eu não sei como é que eu posso suportar uma coisa dessas. Só tem chato comigo, o que eu faço? Aí eu expliquei para ele que essas pessoas não são chatas para atingi-lo, mas porque é o melhor que elas lograram ser, mas entraram na vida dele porque ele chamou. Ou seja, você fez concurso público para chatos e esses são os aprovados. Talvez, para que você aprenda a desenvolver paciência, quem sabe, mas tolerância,
Ou, quem sabe, para que você descubra que o chato é você. Pode ser? Não é isso? Ou seja, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E quando entendemos isso, nós temos o antídoto da amargura e da perplexidade. A amargura e a perplexidade vêm de considerarmos que somos vítimas de uma injustiça e não daquilo que nos corresponde por necessidade de experiência. Que se não fosse por ali, seria por outro caminho, se não fosse com aquela pessoa, seria com outra pessoa, mas necessariamente você teria que passar por ali. Ou seja, essa é uma visão muito estoica e muito interessante, porque faz com que a gente assuma a responsabilidade sobre a nossa vida. E quando fazemos isso, começamos o processo de transformação. A extinção da culpa marca o quê? O início do progresso moral. Portanto, é uma visão interessante, né? Tomamos as rédeas da nossa vida na nossa mão. Continuando, nosso tempo é pouco, infelizmente. A bondade é a prática e a própria recompensa. Basta-nos para sermos felizes. Devemos afinar nosso caráter como se fossem as cordas de um instrumento. A bondade é o sutil reajuste do nosso caráter durante a vida inteira. Pense num negócio complicado, essa questão de caráter. Porque nós vivemos falando que as pessoas não têm bom caráter. Mas o que vem a ser caráter propriamente dito, é comum no nosso momento histórico que a gente fale de coisas que não sabe muito bem. A filosofia praticamente nos realfabetiza. O que vem a ser caráter, afinal de contas? Eu vou pegar para vocês uma visão platônica, que encaixa aí muito bem. Platão, ele dizia que o ser humano, ele nasce com uma tendência a uma inclinação para aceitar as coisas e rejeitar outras. Isso é uma coisa natural na psique humana. Ele não usa essas palavras, é claro. Mas ele fala de uma inclinação que o ser humano tem para aceitar algumas coisas e rejeitar outras. E que essa inclinação, no processo de educação, deveria ser trabalhada de tal maneira que ele aceitasse e gostasse daquilo que o faz crescer como ser humano. E rejeitasse aquilo que o faz regredir, ou seja, que o bestializa, que o animaliza, que o torna instintivo, agressivo, brutal. Ele deveria ser educado para aceitar as coisas que fazem crescer e rejeitar aquelas que o regridem. E isso, gente, é um bom exemplo do que é a formação de caráter. Aí eu não preciso dizer para vocês que nenhum de nós tem esse caráter tão bem formado assim. Você poderia me dizer com toda tranquilidade que tudo aquilo que você gosta te faz crescer como ser humano? É bom? Ou você gosta de um monte de coisas que te puxam para trás? De um monte de coisas que às vezes te brutalizam, às vezes fazem com que a cólera suba a cabeça. Ou seja, temos um monte de gostos distorcidos. E muitas vezes rejeitamos coisas que teriam sido boas experiências, que poderiam ter nos feito crescer. Por caprichos emocionais, não fazemos isso? Vivemos fazendo. Então, tão pouco o nosso caráter é tão bom assim. Há que ter um certo cuidado quando falamos que alguém é mau caráter, porque a definição clássica, nosso caráter também não afina tanto assim. Agora, tem uma boa notícia, que o caráter pode ser trabalhado pela vida inteira. Você pode afinar o seu caráter como se fossem as cordas de um instrumento. E que isso é exatamente a bondade. A bondade é o sutil reajuste do teu caráter pela vida inteira. Sabe o que significa isso? Aprender a gostar. Aprender a rejeitar. Você muda até o paladar físico, aprende a gostar de alimentos. Por que não poderia aprender a gostar de tudo aquilo que te faz crescer? Aprender a rejeitar tudo aquilo que te brutaliza. Poderia rejeitar. Nós temos dentro da sociedade hoje uma fábrica de ódio. A mídia está constantemente cultivando o ódio, constantemente incitando as pessoas a odiarem. Se você pegar qualquer noticiário do dia de hoje, você vai ver que há uma quantidade de notícias sobre pessoas que são corruptas, são desonestas, pessoas que fazem uma série de crimes, de danos. Dificilmente se fala de alguém que faz uma coisa positiva. Ou seja, nós somos alimentados o tempo todo, incitados o tempo todo ao ódio. Podemos dizer não a isso. Podemos dizer, olha, sentir ódio não nos faz combatentes desse crime, nos faz cúmplices. Porque uma das coisas que devem ter colaborado para esse crime foi exatamente o ódio.
Ou seja, eu posso dizer não para aquilo que é sugerido pela mídia, pela moda, pela sociedade como um todo, pela cultura um pouco distorcida do nosso momento histórico. Eu posso construir o meu caráter pela vida fora. Pasmem, nós não precisamos ser os mesmos a vida fora. Nós podemos crescer. Podemos sair daqui muito maiores do que entramos. Como diria Khalil Gibran, um poeta que eu tanto amo, a aurora pode nos encontrar num lugar diferente daquele que o crepúsculo nos deixou. Nós podemos nos deslocar. Eu faço uma brincadeira com os meus alunos. Eu digo, tire fotos no ano novo. Tire mesmo. E daqui a um ano, no próximo ano novo, olhe para essas fotos. Sabe qual é a sensação que você tem que ter? Eu não sou mais exatamente esse ser humano. Uma coisinha assim, ó, mas eu superei. Eu parei uma aresta. Aquela convivência com aquela pessoa específica, aquela impaciência em tal circunstância, eu não sou exatamente mais esse ser humano. Um ano não é tão pouco assim, gente. Nós vivemos poucos. Um ano não é tão pouco para a gente ficar congelado. De um ano para outro, você deveria olhar para trás e dizer, já não sou exatamente esse ser humano. Isso significa o quê? Estou afinando o meu caráter como as cordas de um instrumento. E isso é exatamente o exercício da bondade. E não me digam que haja alguma coisa mais necessária no mundo do que a bondade. Continuando, defina claramente a pessoa que você quer ser. Anote-o no seu diário. E o conselho abaixo, que também é muito parecido, imite um modelo valioso. Sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para se focalizarem e germinarem. O que eu sugiro como exercício? Seria tão bom que vocês pudessem, pelo menos, tentar fazer esses exercícios. Vale a pena, são bons exercícios filosóficos. Imaginar os últimos dias da sua vida, os últimos meses, finalzinho da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser neste momento? Percebe que isso é obra-prima da sua vida? Você trabalhou a vida inteira para chegar aí, portanto, aí é o máximo que você atingiu. O que é esse máximo? Que ser humano você quer ser neste momento? Imagine os defeitos que você quer ter vencido, as qualidades que quer ter desenvolvido, o que gostaria de ter feito pelo mundo, pelo outro, por si próprio. Quando você olhar para trás, que rastro gostaria de ter deixado no mundo? Pense nisso com o máximo de detalhe que você puder. Se possível, até anote. Pitágoras sempre recomendava aos seus discípulos no museu fazerem um diário, anotarem essas reflexões. Você as torna mais sólidas, mais concretas. Anote. E a partir daí você tem uma referência de direção. Você sabe aonde você quer chegar. Você já não é uma pessoa que se possa manipular. Porque uma pessoa que sabe onde quer chegar, se alguém me oferece algo que leve para lá, eu digo não. Agora, se eu não sei onde eu quero chegar, eu posso ser infinitamente manipulado. E uma pessoa que sabe onde quer chegar, ela pode ter valores, que é uma outra coisa que é extremamente necessária na sociedade. Imaginem vocês que eu esteja andando aqui e pergunte para vocês, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que vocês me perguntariam? Onde você quer chegar, né? Eu digo para vocês, bom, eu quero chegar naquela caixa de som. Agora está certo. Agora está errado, não é isso? E o que é o certo e o errado para quem não sabe onde quer chegar? O verdadeiro e o falso, o honesto e o desonesto, o fraterno e o egoísta. Para quem não sabe onde quer chegar. Você percebe que não existem valores? Os valores são o que todo mundo pensa, o que todo mundo faz. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você estabelece valores, que são exatamente o que te leva para lá. Portanto, um elemento fundamental, ter um modelo valioso, ter um exemplo, um referencial, que é aquilo que você quer construir em si próprio. Não pensem que nós viemos ao mundo para construir coisas. Não pensem. A natureza não precisa da gente para construir coisíssima nenhuma. Ah, mas nós temos máquinas voadoras. Pô, a natureza está cheia de cometa e voando para tudo quanto é lugar. Ah, nós temos máquinas muito rápidas. A natureza criou a velocidade da luz. Ela não está precisando de você para nada, a não ser para uma coisa, que você construa a si próprio. Porque isso existe uma lei, que é o livre-arbítrio, que diz que ela não pode fazer sozinha, precisa de você. Portanto, a nossa obra é a construção de nós mesmos. O resto, tudo é secundário. A nossa obra é a construção de nós mesmos. Mas, para isso, você precisa ter o seu modelo. Porque, se você não cria o seu modelo, você, daqui a pouco, está sendo influenciado pelos modelos duvidosos da sociedade. Já pensaram?
todo mundo imitando o galã da novela das 8, que cá entre nós, me desculpem aqueles que gostam da novela das 8, mas galã de telenovela são os seres mais inúteis do cosmos. E a sociedade inteira está copiando isso, não é isso? Então, não vamos entrar em muitos detalhes, mas isso é fundamental. Continuando, a filosofia faz a exposição das premissas falsas das nossas vidas, que são as causas do mal. Exige coragem mesmo, gente. Se um aluno chega para mim, se eu percebo que ele tem um problema, ele tem uma tendência a ser preguiçoso, por exemplo, e isso é uma coisa que prejudica muito a sua vida. Se eu chego para ele e digo, olha, você tem que cuidar dessa questão da inércia, que é uma coisa que está te prejudicando demais. Ele diz, professor, eu estou vendo, mas eu estou lutando, pode deixar que eu vou vencer. Eu fico tranquila, vai vencer. Agora, se eu chego para ele e digo, cuidado com a inércia, ele, a senhora está vendo errado, eu não tenho esse problema, coitado, está perdido. Está perdido. É mais uma vez, como dizia Jung, quando você vira as costas para os seus problemas, eles não deixam de existir. Eles te pegam pelas costas. Tá? Então, a filosofia nos ajuda a colocar em cima da mesa quais são as coisas que realmente estão guiando a nossa vida e que a gente não tem consciência. É uma das perguntas mais complexas que os alunos costumam me fazer. Você ensina um monte de princípios bonitos para as pessoas, um monte de ideias interessantes. Na hora de agir, elas fazem outra coisa. Eles vêm me perguntar, por que, professora? Se eu acho tão interessante isso que eu estou aprendendo, eu acho tão bom, por que na hora de agir eu faço outra coisa? É uma perguntinha complexa, não é? E eu sempre respondo a mesma coisa. Sabe o que acontece? Nós temos um caixa 2 mental, vocês sabiam disso? Esse caixa 2 mental é onde a gente coloca aquelas soluçõezinhas que a gente acha que elas é que dão certo. É o nosso jeitinho que a gente acha que dá certo. Então, você está no engarrafamento da ponte do Bragueto. O que Platão diria no seu conceito de coragem? Manter o controle da razão em situações limite, ou seja, lucidez, serenidade, tranquilidade. Mas você pensa, Platão sabe alguma coisa de engarrafamento? No tempo dele, engarrafava. Engarrafava o quê? Carroça? Biga? O que engarrafava? Ele não sabe nada, que tem que ser do meu jeitinho. E qual é o seu jeitinho? Buzina, tira as pessoas do sério, irrita todo mundo, irrita a si próprio, estraga o seu dia, às vezes para chegar até uma briga mais grave, né? Você, em um determinado momento, tem que chegar para si próprio e dizer, olha, o seu jeitinho não serve para nada. Colocar isso em cima da mesa e assumir esse jeitinho que você usa só tem criado confusões. Tá? O jeito do Platão teria dado muito mais certo. Você tem que perceber quais são as coisas que, de fato, na prática, estão regendo a sua ação. Trazer todos os seus jeitinhos para cima da mesa e confrontá-los, para mostrar que isso realmente não funciona. E tomar consciência de quais são as premissas falsas da sua vida. Nós estamos cheios. Na hora que a gente se movimenta é que a gente vê quais são as premissas da nossa vida. Nós temos um teórico muito bonito e um prático muito diferenciado. Nem sempre honramos as verdades com a prática. Tá certo? Então, exige coragem, porque tem umas coisas que são muito dolorosas. Imagina você chegar diante do espelho e dizer, você é um preguiçoso. É duro, né? A gente tem vergonha, a gente se sente... Mas, a partir do momento que você assume, você começa a resolver. Né? A filosofia nos ajuda a assumir essas premissas falsas da nossa vida. O mal é subproduto da negligência, preguiça, distração em relação às metas da nossa vida. A felicidade nasce do empenho em nosso aprimoramento pessoal. Ou seja, é como aquele conto do cemitério que eu falei para vocês. O cidadão viveu 60, 70 anos, mas no seu túmulo havia escrito 1 ano e meio. O resto do tempo foi o quê? Um tempo de distração, de ausência, de mera sobrevivência, como diz aquele personagem daquele filme Coração Valente, que eu gosto muito. Ele diz, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem, alguns só sobrevivem. O resto é sobrevivência no piloto automático. E nesse piloto no automático é que surge a negligência, a ausência de consciência, aquele momento em que você percebe necessidades e não corresponde a elas. Aquele momento em que você não coloca os seus princípios e os seus valores em prática. Aquele momento onde você está desdobrado. Tá? Uma vez, inclusive, eu dava uma palestra sobre violência e eu falava sobre isso.
que a vítima ideal é aquela pessoa que anda desdobrada pela vida fora, porque é muito impressionante, gente. Cá entre nós, numa condução, num coletivo, uma pessoa vem, coloca a mão no bolso de alguém, pega a carteira, coloca a mão no outro bolso, pega o óculos, coloca a mão aqui no bolso da frente, pega o lenço, e a pessoa não vê. Como não vê? Onde essa pessoa estava? Ou seja, a vítima ideal da violência é o homem que anda pela vida desdobrado. E nós andamos desdobrados, ausentes da nossa vida. E é nessas ausências, nesses lapsos, que entra a negligência, que entra o erro, que entra o mal. Particularmente, do ponto de vista da filosofia, o mal não é uma coisa em si, não é um ser em si, ele é um vácuo onde o bem não entrou. A escuridão não é uma coisa em si, é um vácuo onde a luz não entrou. Embora a gente adore, eu sei que isso é muito cômodo e muito interessante, a gente adora criar personagens que são responsáveis pelo mal ter entrado na nossa vida. Ah, eu fui tentado, eu fui mal inspirado. Respeito a opinião de cada um, mas cá entre nós, se existe uma coisa que ninguém nunca vai conseguir me convencer, é de que o ser humano precisa de auxiliares para fazer bobagens. Ele é muito bom nisso. Se existe algum ser maligno na Terra, ele é estagiário, veio para aprender com a gente. Porque nós somos muito bons nisso. Ou seja, o mal não é uma coisa em si, é o vácuo da tua desatenção, é o vácuo da tua displicência, é o vácuo da tua busca de valores, da tua busca de sentido, da tua busca de um referencial, da tua busca de construção a si próprio como um verdadeiro ser humano. Tá? Esteja mais presente na sua vida e haverá menos espaço, haverá menos vácuo, haverá menos vazio. Tá? Desconfie das convenções sociais. Vejam só, isso é algo que, como nós falamos, tem quase 2000 anos. E nessa época as convenções sociais já não eram boas conselheiras. Desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. Apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça, humanidade e bondade. Cuidado, cuidado. Tem uma palestra minha que eu falo o tempo todo sobre isso. Pense, não seja pensado. Cuidado nas coisas que você apoia, que parecem muito simpáticas, mas que, no fundo, muitas são tremendamente nefastas. Reflita. A reflexão é o que nos trouxe ao mundo, é o que nos faz crescer. Existem 3 tipos de reflexão, gente, que é importantíssimo a gente desenvolver, que é aquilo que a gente chama de vida interior. A primeira das reflexões é a reflexão moral. É quando você reflete acerca daquilo que é certo e errado, segundo o seu critério e não segundo o coletivo, segundo os seus valores, os seus princípios. É a reflexão sobre o que é moralmente correto ou incorreto. Tá? E isso é a reflexão moral, a primeira delas, que a gente sempre deve fazer. A segunda, um pouco mais profunda, é a reflexão filosófica. O que vem a ser a reflexão filosófica? O que é verdadeiro e o que é falso. Ou seja, quando que eu estou sendo verdadeiro? Quando que eu estou sendo eu mesmo? Em que momento do dia de hoje eu me reconheci como sendo eu mesmo? Quando eu estava sem máscaras, quando eu fui autêntico, quando eu apareci na cena da vida sendo eu mesmo. E quando eu estive com outro ser humano, com ele sendo ele mesmo e eu sendo eu mesmo, ou seja, quando eu tive um contato verdadeiro, onde houve verdade na minha vida, e onde houve só máscara, onde houve só mentira. Onde eu me encontro dentro da minha própria vida. E a terceira é uma reflexão mais elevada ainda, que é a reflexão espiritual. Tá? O que é real e o que é ilusório. O real é aquilo que permanece, que nada nem ninguém pode tirar de você. Se você é justo, se é fraterno, se é bondoso, se é amoroso, nada nem ninguém pode tirar isso de você. E o ilusório é esse monte de fantasias atrás das quais vivemos a nossa vida correndo, que escoam pelo meio dos nossos dedos e não significam nada, nem para nós, nem para o mundo, de ganho de qualidade de vida. Não significam nada. Tá? Então, são 3 graus de reflexão, que são importantíssimos que a gente faça, porque isso significa ter vida interior, começar a ter ideias próprias. Nós somos constantemente bombardeados com coisas que aparecem muito bem. Eu falava ainda para vocês, ainda há pouco, a respeito de um noticiário de jornal.
Se nós formos pegar, uma vez eu li um artigo, inclusive, de um jornalista, que o título era o seguinte: a humanidade é um projeto falido. E o bombardeio dizendo que o ser humano é um ser que não tem jeito, que não vale a pena, que comete todos os erros do mundo, nós somos bombardeados nisso. Se eu pego a minha vida, eu tenho 61 anos de idade, e paro para pensar sobre a minha experiência, das pessoas que eu conheci ao longo de toda a minha vida, gente, 95% eram pessoas de bem. Podiam não ser pessoas excepcionais, mas pessoas que queriam viver a sua vidinha, criar seus filhos, não queriam mal para ninguém. 95% das pessoas que eu conheci. Menos de 5% eram pessoas realmente más, com caráter deformado. Se essa é a minha experiência de vida, 95% foram pessoas de bem, por que eu deixo a mídia me convencer que 100% da humanidade não presta? Ah, eles sabem mais do que eu. Será? Por trás disso existe alguma reflexão, algum embasamento que eu não tenho? Não. Acredite na sua vida, acredite na sua experiência, acredite em si próprio, reflita e chegue às suas próprias conclusões. Cuidado com as verdades prontas que a gente está engolindo pela vida fora. Pare para pensar das convicções que estão dentro da sua mente nesse momento. Quantas são realmente suas? Quantas nasceram da sua reflexão? E quantas foram compradas prontas? Dessas que foram compradas prontas, muitas devem ter consequências muito nefastas. Porque acreditar, por exemplo, que a humanidade não tem jeito, se você acredita na humanidade, crescer já é difícil. Sem acreditar, sem chance, zero possibilidade. Entendem isso? Portanto, é extremamente nefasto. Isso e muitas outras coisas em que a gente acredita. Ou seja, cuidado com as convenções sociais, cuidado com as ideias prontas, cuidado com aquilo que todo mundo acredita. Você entra na internet, cuidado com a cultura do cancelamento. É uma coisa incrível isso. Em determinado momento, 2, 3, 4, 5 pessoas resolvem falar mal de fulano. Daqui a pouco tem 400, 500, 600, indo na onda. Não param nem para pensar se aquilo ali realmente se justifica, se aquilo ali realmente é tão grave assim. Sempre tem a vítima da vez. Nós paramos para analisar antes de entrarmos nessas ondas? Tá? Uma das piores coisas que temos hoje em dia na internet é a tal da cultura do cancelamento. Uma montoeira de pessoas que nenhum refletiu. Foram todos na onda. Tá? E muitos outros elementos que constantemente estamos até difundindo, passando adiante, sem ter refletido verdadeiramente sobre eles. Tá? Descobrir nosso papel e ser fiel a ele, independente dos demais serem fiéis aos seus. Dependemos não dos outros, mas dos nossos princípios pessoais elevados. Isso é uma versão estoica daquilo que a nossa mãe sempre disse para a gente. O que é que ela dizia? Você não é igual a todo mundo. Seja você mesmo. Cuidado. Esse é um momento histórico que as pessoas preferem ir para o abismo com a multidão do que se salvarem sozinhos. Porque é muita solidão, não é? Acontece que se você não vai para o abismo e começa a caminhar numa direção sensata, daqui a pouco tem um bando de gente atrás de você, que se inspira pela tua coragem, pela tua decisão. Quando você toma uma posição sensata, você é referencial para um monte de gente que começa a considerar também essa possibilidade. Você é uma opção a mais no menu de opções da vida. Não é à toa que, filosoficamente, a gente costuma dizer que a melhor coisa, prestem atenção, a melhor coisa que podemos fazer pelas pessoas que amamos é crescer como seres humanos. Quando crescemos, tomamos uma posição madura, humanista, somos uma influência para essas pessoas pela vida fora. Somos um referencial. Não há nada que você possa deixar para um filho, por exemplo, mais precioso do que um referencial. Ninguém sabe o que ele vai enfrentar no futuro. Ninguém sabe o que o futuro trará. Mas com certeza não será fácil. Nada é tão útil quanto um bom referencial. Continuando. Livre seu coração da ambição e do medo. E não ambicione ser outra coisa, senão o melhor de si mesmo. Pare para imaginar todas as coisas que você ambiciona e questione, para que eu quero isso? Eu quero ser famoso, eu quero ter sucesso, eu quero ter muitos seguidores na internet, eu quero ter uma renda de tantos, eu quero possuir mais um apartamento, mais um carro. Pare para questionar todas as suas ambições e perceba se elas realmente valem tanto assim a pena.
Quero projetar a minha personalidade. Daqui a pouco, pumba, vai embora essa personalidade. Ela é muito passageira. E você viveu em função de coisas muito intranscendentes, muito passageiras. Não ambicione outra coisa, senão ser o melhor de si mesmo. Por pouco tempo que eu tenha, eu vou deixar minha marca no mundo dando o meu melhor. Eu vou carimbar o meu coração em cada degrau dessa escada, que ascende em direção ao meu ideal. Eu vou dar o meu melhor onde eu estiver. Portanto, isso, com certeza, vai fazer diferença. Vida excepcional é aquela que dá resposta ao que cabe a nós da melhor maneira possível. Vida excepcional. Nós tivemos nesse último Oscar um filme concorrendo chamado Dias Perfeitos. Alguém assistiu esse filme? Dias Perfeitos é um filme curioso, porque se divide entre aqueles que adoraram e aqueles que detestaram, que acharam muito monótono. Mas é simplesmente a história de um homem japonês que era lavador de banheiros públicos no Japão. E mostra um dia da vida dele. E era perfeito, e ele era perfeitamente feliz. Ah, mas como um lavador de banheiros pode ser feliz? Ele era. Não havia um momento da sua vida que ele não estivesse presente de corpo, mente e alma, tentando perceber as coisas à sua volta, tentando dar o seu melhor com tudo que estava à sua volta. Uma capacidade de percepção das minúcias da vida, um diálogo inteligente com a vida, porque a vida tem uma língua que é símbolo, que ela está constantemente tentando te dizer alguma coisa. Eu fiz uma palestra comentando esse filme e foi impressionante, porque as pessoas que tinham assistido não tinham percebido a preciosidade que é mostrar uma pessoa que tem uma vida excepcional, desse jeito, desse jeito. Um lavador de banheiros públicos no Japão. E realmente vale muito a pena, eu recomendo assistirem. Ou seja, um dia excepcional é o dia onde você deu a resposta a tudo aquilo que te correspondia da melhor maneira possível. E você não precisava de outra coisa a não ser isso. O resto são coisas que não dependem de nós. Mas naquilo que dependia de mim, eu dei uma resposta o mais humana que eu pude dar. Portanto, estou quites com céus e terra. Mereço o sono dos justos. Esse é um dia onde eu realmente vai contar na minha lápide, onde eu fui realmente humano, onde eu realmente vivi. Não há bom ou mau acontecimento. A boa pessoa que sempre se indaga, qual é a coisa certa a fazer agora? Alguns acontecimentos arrasam uma pessoa, e esse mesmo acontecimento não faz nada com outras. Ou seja, não é o acontecimento em si, mas a maneira com que respondemos aos acontecimentos. Ou seja, as coisas são boas ou más. Eu, na minha idade, se você me perguntar quais foram as coisas que mais me fizeram crescer, eu vou te dizer, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Bom, se eles me fizeram crescer e eu vim aqui para isso, eles foram bons ou foram maus? Então, cuidado com essa avaliação do bom como sinônimo do agradável. Se nós tivéssemos um caráter perfeitamente bem formado, o bom seria sinônimo do agradável, mas não temos. O bom é aquilo que nos faz crescer. Portanto, cuidado, isso foi mal, isso foi bom. Às vezes vai ser a coisa que mais te fez crescer na vida, que te alavancou para frente, que te deu a oportunidade de sair daqui maior do que entrou. E a prova disso é que é visto como bom por uns e visto como mal por outros. Ou seja, não é a qualidade dos fatos em si, mas a maneira como você responde a eles. Dar nome certo às coisas, constatar e não julgar. Nós somos viciados na crítica e no julgamento, gente. E isso, se você for pegar a tradição indiana, por exemplo, do karma, é uma das piores coisas que podem acontecer. Porque o julgamento é um risco muito grande. É o karma da crueldade. Quando você julga as coisas sem empatia, sem coração. Se não te cabe julgar, não julgue, constate. O livro, inclusive, dá um exemplo muito engraçado, que eu acho. Imagine que uma pessoa vá tomar banho. Aí você conta no relógio. Essa pessoa tomou um banho em 1 minuto, 35 segundos e 10 décimos. Ela sai. O que você diz? Ela tomou banho em 1 minuto, 35 segundos ou 10 décimos? Ou você diz, ela se lava mal, não sabe tomar banho? Não é isso? Nós não constatamos, nós julgamos. Você estava lá? Vai que ela toma banho rápido, vai que ela é rápida. O que você não viu, não invente. Constate.
Não saia julgando Deus e o mundo, que em geral julgamos as coisas muito piores do que elas realmente são. Se não te corresponde julgar, não caia em karma de crueldade inutilmente. Constate as coisas, não julgue. Não saia colocando rótulos em meio mundo. Isso te tira a possibilidade de ver o que as coisas realmente são. Porque daqui a pouco você está com o mundo inteiro rotulado e acha que sabe alguma coisa. Um dos homens mais sábios da história da humanidade, que foi o filósofo Sócrates, a frase dele era: só sei que nada sei. Não rotule, constate. Seja amante da verdade, queira saber o que as coisas realmente são, e não aquilo que a gente julga que elas são. Nós, às vezes, gostamos mais da nossa opinião sobre as coisas do que daquilo que elas realmente são. Já ouviram falar disso? Uma pessoa que fala de um acidente. Ah, fulano estava dirigindo mal. Aí tem uma pessoa que estava no acidente. Fala para ela: não foi isso que aconteceu, deixa eu te contar o que aconteceu. Não quero saber. A minha opinião é mais interessante, é mais multicolorida do que a verdade. É o fim, é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Amar mais as suas fantasias, que lhe são agradáveis, do que a verdade. A busca da verdade é uma das condições fundamentais do ser humano. Aquilo que as coisas realmente são, e não o que eu gostaria que fossem, ou que me parece mais interessante que sejam. Se nós virmos a internet, é uma coisa impressionante a quantidade de pessoas dando palpites sobre coisas que elas não fazem a mínima ideia. É mais um esporte nacional. Busque saber o que as coisas são. Ah, a verdade não existe, é uma coisa muito relativa. Cá entre nós, se o ser humano não tivesse sido criado, teve um desvio genético no meio do caminho, não criaram os sapiens. Só tem animais e plantas na natureza. O sol não estaria aí, não teria a sua verdade? A terra não estaria aí? Os animais não estariam todos aí, não teriam a sua verdade, as plantas? Ou seja, as coisas são o que são. A opinião humana não conforma a realidade. Porque você pode chegar e perceber o que as coisas são ou não, mas a sua opinião não conforma a realidade. Na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana e carregada nas costas de um dragão que ficava de boca aberta esperando os incautos, não é isso? A Terra não deixou de ser geóide por causa disso. As coisas são o que são. A nossa opinião distorcida não gera fatos. Ela gera ignorância. É isso que ela gera. Para nós e para as pessoas que a nossa voz atinge. Voltamos, né? Dar nome certo às coisas. Contemplar o mundo com frescor, sem esquemas prévios. Todos sabemos muito pouco. Arrogância é máscara da covardia. Todos sabemos muito pouco. Se alguém me diz: eu conheço muito, eu sei muito. Eu adoro as pessoas que chegam para mim, antes de dizer o nome dela, vêm me dizer quantos mestrados e doutorados e pós-doutorados elas têm. Adoro isso, acho maravilhoso. Significa: não pense que eu não sei. Não é besteira, porque eu vou continuar pensando que elas não sabem, se elas não sabem. Não vai adiantar muita coisa. Né? Eu costumo brincar que quando uma pessoa acha que sabe muita coisa, ela vive naquilo que eu chamo de universo kitnet. Kit estúdio, pequenininho. Desse universo dela, ela acha que conhece uma parcela muito significativa. Porque o homem, quando contempla o tamanho das coisas que há para se conhecer, ele sabe que ele não sabe quase nada. É o que Sócrates dizia. Né? Só sei que nada sei. E para dizer uma coisa dessa, precisa uma sabedoria enorme, porque ele está contemplando tanto que tem para ser sabido. Eu costumo dizer que eu só sei que nada sei porque Sócrates disse, porque senão nem isso eu não saberia. Porque não é pouca coisa, é uma afirmação ambiciosa. Tá? Então, cuidado com a máscara da arrogância. Tenha ânimo de aprendiz. Não fique com verdades prontas. Não ache que você conhece muita coisa. Esteja sempre disposto a aprender. Combater hábitos negativos, espaçá-los, ganhar cada dia sem eles. Há que estar disposto a pagar o preço para saber viver, que é uma arte. Combater hábitos negativos, ter estratégia, gente. Vou lutar contra tal defeito, vou vencê-lo. Não, cuidado. Eu vou arrancar um fio de cabelo dele no dia de hoje. É como uma escada que você vai subir, uma escada grande, não olha para a escada inteira, desanima. Olha para o degrau que está diante de você e diz: eu vou subir esse. Ah, tá bom, esse dá para subir. Aí amanhã você fala: oba, viu, eu consegui subir um. E se eu subisse mais um no dia de hoje? Mais um dá. E com essa mentalidade, quando você vê, está lá em cima.
Ou seja, eu tenho o hábito de criticar as pessoas todos os dias. Agora eu estou criticando dia sim, dia não. Que beleza, que avanço. Daqui a pouco vai ser dia sim, 2 não. Que maravilha. Vocês não viram criança pequena, quando começa a andar, o escândalo que a mãe faz quando ele dá um passinho? Chama a vizinhança inteira, faz bolo, faz festa. Aí daqui a pouco ele dá o segundo passinho. O que ela faz? Chama de novo a vizinhança, faz bolo, faz festa. Ou seja, brinda cada pequeno avanço. Cada pequeno avanço. Seja estratégico consigo mesmo. Tá? Valorize cada pequeno avanço. E vá assim, passo a passo. Nunca diga, vou vencer isso completamente. Porque os nossos defeitos são forças da natureza. Elas chegam para você e fazem assim, ó. E você sai rolando. Estratégia, um passo de cada vez. E isso é a arte de viver. Saber viver é uma arte que temos que aprender. E por fim, para concluirmos, ele tem essa colocação que é muito impositiva, que vai contra qualquer tipo de procrastinação. Eu entendi que eu preciso mudar, mas hoje não é dia bom para mudar, né? Bom é segunda-feira, na segunda-feira eu começo. Aliás, a gente está quase passando na metade do ano, no segundo semestre eu começo. Para falar a verdade, esse ano não é um ano muito cabalístico para fazer mudanças. Ano que vem eu começo. Ou seja, você adia a sua vida até o túmulo. Se você compreende que algo é necessário ser feito, faça agora, ou não fará nunca. É exatamente o que ele coloca aqui. Vejam que frase forte e impositiva. Ponha seus princípios em prática agora. Determine seus princípios e submeta-se a eles como leis. Chega de desculpas e adiamento. Deste momento em diante, jure que vai parar de decepcionar-se consigo mesmo. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para sê-lo. Agora, nesse momento, ou não vai acontecer nunca. Ou seja, o estoicismo é bem claro e prático. Entendemos, achamos justo e bom, vamos levantar e começar a levar essas coisas em consideração. Nesse momento, pelo nosso movimento no mundo, a gente percebe em que a gente acredita. Observe como eu tenho me movimentado pelo mundo e veja em que eu realmente acredito. E perceba que nem sempre são coisas sensatas. E comece a partir de agora, levar em consideração outras coisas. Aquele ser humano que você realmente quer ser. Em algum momento terá que ser agora. E não espere que em algum momento no futuro será mais fácil que agora. Porque, em geral, a vida só complica, não simplifica. Daqui a 10 anos será mais complexo do que agora. Ou seja, se há que mudar, é nesse momento. No momento em que a nossa consciência toca uma possibilidade positiva de transformação, esse é o momento ideal para mudarmos. Bom, e isso é basicamente o que eu trouxe para vocês, o que eu gostaria de trazer para vocês, que eu espero que fique como uma boa reflexão, que possa ser transformadora, que possa agregar algum valor à vida de vocês. A ideia da filosofia é que nós saiamos do outro lado um pouquinho maiores do que entramos. Que isso possa gerar um bom trabalho de reflexão, de vida interior, que talvez nos permita sair do outro lado com um pouco mais de ferramentas para viver humanamente bem. Muito obrigada.